Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, de volta com vocês para uma análise extremamente importante sobre o futuro do agro, o futuro das nossas vidas, com que perspectiva nós podemos olhar para frente após a pandemia, que ela está aí nas nossas portas, todo mundo sabe, que ela vai trazer problemas econômicos com recessão, todo mundo sabe, estamos todos apreensivos, mas o que nós precisamos entender e olhar para frente, como se diz aqui no interior, é olhar atrás do morro. Como ficará a economia após esse episódio? Quem vai ganhar, quem vai perder? Todos perderemos? Parece-me que não. Assim, já posso antecipar a todos, olhando as notícias aqui do Notícias Agrícolas, é que o mercado exportador está bombando, né? No caso da soja, no caso das carnes, enfim, todo o mercado que exporta parece que não vai ter para dar conta da demanda. Esse é um fato. Mas e o agro dentro do Brasil? Como ele vai se portar com essa pandemia, com essa recessão que vem aí? Essa análise nós estamos levando para o economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, que está gentilmente conosco aqui nesse dia pelo Notícias Agrícolas. Antônio, seja bem-vindo. Muito obrigado pela sua atenção. Imagina, João Batista, prazer é meu estar contigo, prazer enorme estar com toda essa audiência do Notícias Agrícolas para discutir esse tema, que eu acho muito importante mesmo, porque quanto mais cedo a gente tem consciência do que está vindo, do que está acontecendo, melhor mais rápido e melhor a gente se posiciona para enfrentar. Bom, nós temos três ângulos, né? Eu citei dois, né? O agro exportador, o agro que eu considero o agro interno, que eu chamo de agro BR, vamos chamar assim, e a própria economia brasileira, que nós não somos uma ilha, né? Nós estamos dentro de uma pandemia mundial, né? E também dentro de uma pandemia econômica. Os números mostram que nós já estamos entrando numa recessão, estamos entrando numa crise imensa, teremos possivelmente, eu quero ouvir isso de você, uma estagflação, ou seja, nós vamos ficar parados, sem produzir, com os preços subindo. Uma tradução leve, rápida, rasteira do que é estagflação. Mas essencialmente a gente quer analisar contigo como a gente vai se portar daqui para frente. O que vai acontecer com os brasileiros? Bom, João, eu acho muito importante a gente discutir, né, o que está acontecendo com o agro hoje. Antes de nós olharmos o amanhã, vamos tentar entender o que está acontecendo hoje debaixo dos nossos narizes, né? Em primeiro lugar, nós tivemos nas semanas que passaram um forte aumento de demanda. Muitos produtores, inclusive, com os quais eu mantenho contato, bastante felizes e bastante tranquilos em relação aos seus negócios, em razão de indústrias desesperadas atrás do produto. Indústrias e compradores que faziam anos que não ligavam, ô fulano, João Batista, você tem produto? Tenho, não tenho, e o preço não parava de subir. Mas por que isso aconteceu? O que houve que trouxe esse aumento de demanda enorme no mercado interno brasileiro de alimentos? Isto foi em razão de que, com o coronavírus e com as medidas de distanciamento social adotadas, as pessoas correram para o supermercado, o que é absolutamente normal. Tu faz isso por duas razões. Tu corre para o supermercado e tu superestoca, tu faz algo que não se fazia desde 1994, na época que a gente ainda tinha inflação alta no Brasil, em que as casas, e muitos dos produtores agora tenho certeza que vão lembrar, as casas naquela época eram feitas com despensas. Para quê? Para justamente a gente fazer um rancho imenso, encher a despensa de alimentos, né, e bens perecíveis e não perecíveis, para que a gente enfrentasse até o próximo salário com os produtos em casa. O salário entrava, tu corria para o supermercado, fazia dispensa. Este movimento ele aconteceu de novo, por duas razões. A primeira delas, porque as pessoas elas não querem se expor à rua, ou seja, elas estão evitando aglomeração. As pessoas estão com medo de sair à rua, as pessoas estão com medo de ficar aglomerado no supermercado. Então, o que as pessoas preferem? Eu vou lá e faço uma compra grande para não ter que ir de novo daqui 2 dias, daqui 3 dias. Eu já compro para 10, para 15, para um mês. Este é um dos motivadores.
O outro motivador que levou as pessoas a fazer estoque de novo é o medo do desabastecimento, que é um medo real, que é um medo possível. Ah, mas o Brasil produz para 1,6 bi de pessoas. Sim, os agricultores produzem, mas a gente precisa de indústria de alimentos para processar, a gente precisa de transportes para transportar da fazenda à indústria, da indústria para o varejo, ou seja, se dá um lockdown nas indústrias de alimentos, nós vamos comer o quê? Nós não morremos de coronavírus e morremos todos abraçados dentro de casa com fome. Então, sim, existia um risco de desabastecimento, e esse risco e esse medo que eu estava trazendo agora, as pessoas são motivadas a ir lá e comprar muito mais do que elas precisam para o período para o intervalo normal de ida ao supermercado. Pois muito bem, quando as pessoas agem desta forma, motivado por essas duas razões, medo de aglomeração e medo de desabastecimento, elas superdemandam. Elas criam uma superdemanda no supermercado. E esta superdemanda do supermercado vai para a indústria, é sentida pela indústria, né? Contamina a indústria, que contamina também o produtor. E aí, então, os preços sobem e as pessoas ficam felizes da vida achando que isso é maravilhoso. Gente, seria maravilhoso se o brasileiro estivesse aumentando o consumo. Mas o brasileiro não está aumentando o consumo. O brasileiro antecipou o consumo, que é uma coisa completamente diferente do que aumentar. Antecipar é eu comprar o que eu compraria na semana que vem ou nas semanas seguintes hoje. Isso é antecipar. Consumir mais significa que eu mudei a minha dieta, eu mudei o meu padrão alimentar, eu passei a consumir mais do que eu consumia. São coisas distintas. O que aconteceu no Brasil foi antecipação. Então, isso formou uma bolha, e que teve muito enganabobo nessa jogada. Na semana que passou, nos últimos 7 dias terminados ontem, o que aconteceu com o faturamento do setor supermercadista? Caiu. Ou seja, começou o movimento. As pessoas anteciparam as compras, tivemos um pico de alta, e agora, como elas estão abastecidas, diminuíram as compras. Então, esta foi a primeira onda de impacto no agronegócio. Eu diria até um impacto positivo, à medida que aumentam os preços aos produtores, em razão do aumento da demanda e do consumo na ponta. Agora, este aumento da demanda não é promovida pelo aumento do consumo, mas pela antecipação de consumo. O dia seguinte, a próxima onda, é uma onda já ruim. Por quê? Porque as pessoas anteciparam as compras. Então, em algum momento, essas coisas vão ter que se reequilibrar. E este reequilíbrio não é bom. Aí nós temos, então, uma terceira onda, ou seja, a primeira é super positiva, a segunda negativa, e nós temos uma terceira onda, que é uma terceira onda de médio e longo prazo. Essa terceira onda é o seguinte, é o padrão de consumo do brasileiro. O brasileiro, ele consome mais os produtos do agronegócio, ele consome mais alimentos à medida que a renda sobe. E não me venham com este papo, pelo amor de Deus, de que comer, todo mundo tem que comer. Não é assim. Uma colher que um brasileiro consuma a menos por mês gera um baita de um impacto em termos de consumo anual, de demanda anual daquele produto que nós estamos avaliando. Então, o que eu quero dizer com isso? Numa perspectiva de economia em recessão, a economia travada, muitas empresas quebrando, milhares de pessoas desempregadas, e nós não podemos desconsiderar o que aconteceu essa semana, que foi uma coisa histórica, péssima, mas histórica, que foi o maior pedido de seguro-desemprego da história americana. Nos Estados Unidos, aconteceu o recorde, o maior pedido de seguro-desemprego. Bom, isso está acontecendo na Europa, que está
algumas semanas à frente dos Estados Unidos. Isso está acontecendo com os Estados Unidos, que está algumas semanas, 2, na frente do Brasil. E isto é evidente que vai acontecer aqui também. Tomara que não nas proporções americanas e europeias, mas que vai acontecer, eu não tenho a menor dúvida que sim, nós teremos muitas empresas quebrando e muitas pessoas ficando desempregadas. Quando a gente passar por esse problema do coronavírus, e aí é um pouco de análise e informação, mas também misturado com um pouco de fé e desejo, eu acredito que em breve nós teremos alguma coisa. Por quê? Neste momento, há uma série de pesquisas no mundo inteiro testando vários fármacos que estão em pleno período de testes científicos, como precisam ser feitos, porque é melhor a gente perder um pouquinho de tempo na arrancada, mas não botar todas as nossas fichas numa coisa que não funciona e perder tempo de ir atrás de algo que funciona. Agora, tudo indica que até o final de abril a gente tenha alguma resposta clara da ciência. Isto funciona. Bom, daí a produzir esse remédio, né, para um tratamento de 10 dias, 2 vezes ao dia, para 7 bilhões de pessoas, imagina quantas cápsulas precisam ser produzidas, né? Então, vai levar ainda mais um tempo para chegar até aqui. Agora, quando a gente tem uma solução para o problema do coronavírus, quando a gente tem uma cura para o coronavírus, ou seja, eu não preciso me internar para ser curado, eu vou ali, pego o remédio, tomo e estou curado, a nossa vida volta ao normal, completamente ao normal. Isto deve acontecer num espaço de tempo muito menor do que uma vacina e muito menor do que nós termos uma imunização de rebanho. Agora, quando isso acontecer, não tem um remédio para a empresa que está quebrada se colar. Não existe remédio para isso. Eu não tenho um remédio que a pessoa toma e fique empregada. Olha, eu tomei aqui o remédio, agora eu estou empregado. Não. Tu cura o coronavírus com remédio, mas tu não cura o desemprego com remédio. Tu não cura uma empresa que quebrou com remédio. Então a gente precisa ter consciência que passado, mesmo após nós termos como humanidade resolvido essa questão do coronavírus, que é sim grave, que é sim séria, nós vamos enfrentar um período muito difícil da nossa história econômica. Nós vamos, daqui 100 anos, as pessoas vão olhar para trás e vão lembrar desse período. Ele vai ficar marcado, não vai ter quem não estude isto daqui para frente, porque vai ser um ponto muito diferente a ser relatado na história da humanidade. E nós vamos, sim, passar por um período de dificuldades na nossa economia. Quando eu tenho empresas quebradas, João Batista, e pessoas desempregadas, eu não posso não imaginar que a demanda interna pelos produtos alimentares não vai diminuir. É óbvio que vai diminuir. Só que a economia, já te passo a palavra de novo, a economia nessa situação, ela também não tem como nós imaginarmos um câmbio mais leve. O câmbio continua alto. Então, nesta circunstância, muitos produtos que são característicos do mercado interno vão começar a ter competitividade no mercado externo, ou seja, produtos exportados, produtos que são da exportação vão bem e alguns produtos do mercado interno serão exportados e vão equilibrar essa oferta, essa demanda. Então, você chegou no ponto que a gente começou, é o tema da nossa entrevista, que é, sim, o reconhecimento de que nós estamos imersos numa demanda que vai cair, que vai diminuir, né? Não somos uma ilha, vamos entrar numa estagflação, inflação, aquela coisa toda que você acaba de explanar, mas essa é a divisão que eu quero fazer. Quem está no mercado exportador, que produz soja, milho para exportação, café, o próprio açúcar, algodão, também o arroz, que, como você bem disse, as carnes, o arroz vai ser
direcionado para o mercado externo, essas pessoas vão ganhar em dólar, dólar alto significa mais reais, que até poderá dar uma injeção na economia brasileira. Isso, você concorda com essa leitura, esse olhar? Eu me preocupo muito com a agricultura BR, né? O cara que produz salsinha, que batatinha, que produz mel, o queijo, o leite. Então, eu queria que você diferenciasse isso. Então, o exportador vai ganhar bem, vai se dar bem, vai passar, não vou dizer incólume, mas vai ganhar bem nessa epidemia? E depois eu quero a agricultura BR. João, em primeiro lugar, até para a gente passar um final de semana mais leve, nós temos que entender o seguinte: nós do agronegócio, fizemos uma aposta lá atrás. A nossa aposta era lá fora. Nós temos que vender lá para fora. A gente tem que produzir para o mundo e não só para o Brasil. E queremos cada vez mais vender para fora. E queremos cada vez mais contratos internacionais, queremos cada vez mais mercados e queremos gente abrindo mercado para nós. Queremos o Ministério da Agricultura e a ministra abrindo mercado. Esta foi a nossa estratégia. Quando nós escolhemos isso, a gente pulverizou o nosso risco. O que eu quero dizer com isso, João Batista? Antônio, tu estás preocupado com o agronegócio? Sim, eu estou preocupado com o agronegócio. O agronegócio vai passar por alguns períodos de dificuldade? Vai passar por períodos de dificuldade. Mas eu posso comparar o agronegócio com o cara que vende terno num shopping center? Eu posso comparar o agronegócio com um varejo de vestidos para festas? Eu posso comparar o agronegócio com o setor de turismo? Eu posso comparar o agronegócio com o setor de eventos? Eu posso comparar o agronegócio com a indústria de automóveis, por exemplo? De imóveis? Não posso. Ou seja, apesar dos nossos problemas, João Batista, que nós vamos ter, os nossos problemas serão muito menores do que da média do conjunto da economia brasileira, dos outros setores produtivos brasileiros. Nós vamos ter problemas, mas os nossos problemas não são nem perto do grosso dos problemas que outros setores brasileiros também terão. E quando a gente olha para o agronegócio, aquele setor exportador está muito bem e continuará bem, provavelmente. Porque apesar da recessão ser mundial, o câmbio vai nos dar uma vantagem em relação ao nosso principal concorrente, que se chama Estados Unidos. Os Estados Unidos terão enormes dificuldades de competir conosco com o câmbio nas atuais taxas. E aí tu pensa comigo, João Batista, deve ter menor consumo mundial, eu não tenho dúvidas disso. A tendência é que a demanda mundial, como agora é uma crise mundial, a gente tenha uma queda na demanda. Agora, mesmo nós com uma queda da demanda, quem vai pagar essa queda vai ser os Estados Unidos, porque nós estamos, de certa forma, protegidos por uma taxa de câmbio elevada que tende a ficar elevada. Então, os setores exportadores brasileiros devem passar por essa crise econômica com mais tranquilidade, com menos sobressaltos. Não significa que não possa ter um problema aqui, outro ali, muita volatilidade, mas de maneira geral, as coisas perto da vizinhança, nossos problemas são pequenos. Quando nós olhamos no mercado interno, nós temos que dividir. No mercado interno, muitos terão também alternativas. Por exemplo, o setor arrozeiro. No setor arrozeiro, é evidente que vai cair a demanda interna. Eu não tenho dúvidas disso. Tá? Quem tem dúvidas, eu vou chamar pela memória. Né? Lembra lá da crise da Dilma, ali 15, 16? Poxa vida, nós perdemos 1 milhão de toneladas de consumo interno de arroz. Então tenha santa paciência, a crise econômica gera menor demanda de arroz. Todo mundo já sabe isso, todo mundo tem como provar matematicamente isso. Ponto. Agora, uma taxa de câmbio com um câmbio a 4,50, não estou nem dizendo 5, viu? Não estou nem dizendo 5. Estou falando de um câmbio aí de uns 4,50. O arroz brasileiro é altamente competitivo lá fora.
Então, aquilo que o brasileiro vai diminuindo de consumo, nós conseguimos jogar lá fora. Nós conseguimos botar para fora. Aí eu vou pegar o trigo agora. Eu vou pegar os produtores de trigo. Produtor de trigo, que também, mercado interno, vai diminuir o consumo de farináceos, dos derivados do trigo? Com certeza. Mas tira o dado, bugio deitado, João Batista. Porém, com o câmbio a 4,50, a demanda por trigo brasileiro aumenta, mesmo com lá no consumidor consumindo menos, a demanda por trigo brasileiro aumenta. E ao aumentar a demanda por trigo brasileiro, a gente consegue ter preços melhores. O Brasil vai comprar menos de outros países e mais do produtor brasileiro, porque nós somos importadores de trigo e não exportadores. Está aí uma segunda produção de mercado interno que se beneficia. Setor de carnes absurdamente ligados ao mercado interno. A gente lembra muito das exportações, mas, gente, quem mais consome as carnes que nós produzimos é o povo brasileiro. O que o povo brasileiro fez quando entrou na crise da Dilma? Ele diminuiu o consumo de carnes. E nós sentimos esse problema mais ou menos. Setor de suínos sentiu mais. Setor de frangos também. Mas porque nós tivemos problemas lá fora com o setor de frangos. Principalmente, era pestes e coisas do tipo. Agora, o setor de carne bovina, por exemplo, que é altamente sensível às variações de renda no mercado interno, os preços ao produtor subiram. Por quê? Porque a demanda interna caiu, mas nós jogamos esse produto na China, principalmente. Nós exportamos esta produção. Eu estou falando, portanto, João Batista, que tem muitos produtos que são típicos do mercado interno, que são suscetíveis a sofrer, porém, nós vamos conseguir diminuir muito, se não tudo, o impacto da crise no Brasil à medida que a gente consegue exportar estes produtos de mercado interno. Aí o que vai restar? Aquelas produções que nós não somos exportadores ou que somos muito pouco exportadores. É o caso das frutas. Lógico que lá no Vale do São Francisco temos um polo exportador muito pujante, não é com eles que eu estou preocupado, mas com as frutas de Minas Gerais para baixo, me preocupa um pouco, porque muitos segmentos de frutas têm apenas no mercado interno os seus consumidores. O pessoal de hortigranjeiros também, eles devem sentir uma redução na demanda, assim como sentiram na crise da Dilma. Nós temos também o pessoal do leite. Nós não somos exportadores de leite. Aliás, não existe ninguém que seja um grande exportador de leite. A gente tem lá a Nova Zelândia, mais ou menos, mas o grosso das exportações é na União Europeia, entre os próprios países da União Europeia. Então, o que eu quero dizer com isso? O pessoal do leite foi quem mais sentiu na crise de 2015-16. Tanto é que a demanda caiu absurdamente e nós perdemos 30% dos produtores só aqui no Rio Grande do Sul. Então vejam como alguns segmentos eles são mais sensíveis ao ambiente econômico e a dificuldade de exportar ela agrava essa situação. Agora, a maior parte dos produtos brasileiros, aqueles que são exportados, deverão continuar tendo um desempenho razoável, e muitos daqueles que são duplo propósito, principalmente mercado interno, mas exporta alguma coisa, provavelmente o que cair de mercado interno vai aumentar as exportações e compensar por conta da taxa de câmbio. E aí sim a gente tem algumas cadeias, alguns produtos de mercado interno que vão sim, infelizmente, sentir um pouco mais. Entendido. A sua explanação foi muito clara, como sempre. A gente entende assim, portanto, né? Na maioria, o agro vai se safar por essa condição que nós lá atrás tivemos
essa opção que fizemos pelo mercado exportador, e o que não exporta tenderá a ser cooptado, tenderá a ser demandado. Então, a conclusão é que a maioria do agro poderá, sim, se safar da crise. Nem sei se vai ganhar. Eu acho que o exportador tradicional, soja, vai sair bufando, vai sair na frente. Os demais vão ser compensados, digamos assim. Agora, para encerrar, eu preciso de uma análise sua para dentro de casa. Não é como você abriu dizendo que nós vamos enfrentar um grande problema econômico, talvez o maior de todas as nossas vidas. Qual é a sua mensagem que você deixa para os produtores que estão nos assistindo? O que fazer nesse momento, uma vez que a crise mal começou? O que devemos fazer nesta segunda-feira? O que devemos fazer para frente, nesse curto e médio prazo de enfrentamento dessa pandemia da economia? Primeira coisa, João Batista, é a gente aumentar a aversão ao risco. Se os bancos, se o grande mercado financeiro aumenta a aversão ao risco, não é o produtor que vai diminuir a aversão ao risco. O que é a aversão ao risco? É nós tomarmos medidas, termos postura de arriscar menos, estar menos disposto a aceitar risco. Então, se eu tenho um contrato de venda num preço que eu nunca vendi antes na vida, mas pode subir mais ainda, se tu não tem aversão ao risco, tu está mais disposto a esperar subir mais ainda. Se tu estás averso ao risco, tu diz assim, eu não vou esperar, se o preço está bom, faço agora. O mundo está sendo indo para um momento de aversão ao risco. Nós, produtores, não podemos ser diferentes. Temos que nadar com os tubarões e não ser presas dele. Então, acho que a gente tem que olhar bem para as oportunidades que estão aí, seja para comprar insumos, seja para vender produto, fazer bons negócios. Por exemplo, o óleo diesel, né? O pessoal que está colhendo e vai colher. Poxa vida, o óleo diesel caiu um monte e agora subiu. Nessa semana teve lá a redução da produção, a informação que os Estados Unidos vai diminuir a produção de petróleo para reequilibrar o mercado. O petróleo já começou a subir. Bom, vamos lá e vamos comprar, então, vamos nos adiantar e comprar o óleo diesel antes que ele suba. Então, esse tipo de medidas nós temos que fazer no meio dessa volatilidade e fazendo aqueles contratos, aqueles negócios que nos parecem bons antes que da amanhã ou depois deixem de ser. A nossa economia, ela vai sim passar por um problema, ela vai sim mergulhar numa recessão. Hoje nós temos uma projeção média do Focus de 0,48 negativo. Nós na Farsul já estamos trabalhando perto de 2 e tem alguns bancos trabalhando com 4 e pouco abaixo, certo? Nós vamos ter problemas e o quão profundo será a recessão vai depender do quão longo for para que a gente tenha uma solução para essa questão do coronavírus, que sim, ela é séria e sim, ela exige de nós uma atenção e uma preocupação. Nós estamos discutindo muito freia tudo, fecha tudo ou abre tudo, quando nós deveríamos estar discutindo como abrir. Como abrir. Eu sei que abrir tudo neste momento, como era antes da normalidade e como voltará a ser logo ali adiante, não dá. Não dá. Nós estamos vendo todos os países do mundo fazendo o contrário. Nós não podemos nos iludir só porque nós estamos 2 semanas atrás dos Estados Unidos. Não dá. Agora, fechar tudo é a solução, né? Deixar tudo fechado é a solução, sabendo que tem um estudo do IPEA que mostra que para cada 1% que aumenta a taxa de desemprego, aumenta 2% a taxa de homicídios no Brasil. E é o IPEA que está dizendo isso, não sou eu. Mas nós sabemos que nós temos em média 60 mil mortes violentas por ano. Então, 60 mil mortes violentas por ano só no Brasil é mais do que nós temos de mortes do coronavírus no mundo inteiro. Então, a gente tem que, para vencer essa guerra, nós temos que atacar nos dois lados. Nem morrer nas calçadas do hospital, porque nem sequer na porta a gente consegue chegar
pela quantidade de gente atrolhada ali querendo atendimento. Isto nós não podemos desejar uma coisa dessas, mas também a gente não pode morrer por conta da violência gerada pela crise econômica. Nós temos que achar um meio termo, e eu acho que nós podemos chegar nesse meio termo. As pessoas usando máscaras, em grande escala, todo mundo de máscara, com alta testagem, liberando as pessoas que já pegaram e já se contaminaram e já se curaram para o trabalho normalmente, porque já adquiriram anticorpos, atendendo a novos protocolos e exigências do ambiente de trabalho para que o risco de contaminação diminua. Ou seja, existem formas das coisas coexistirem e a gente não ter um impacto tão grande na economia. Agora, mesmo assim, seja do jeito que for, nós vamos ter um impacto na economia. Agora, senhores, nós do agronegócio não temos do que nos queixar. Quando nós olhamos nós não escolhemos ter esse vírus, o Kung Flu, né, que é o vírus chinês Kung Flu. Não fomos nós quem criamos e nem nós pedimos por isso, mas ele está aí. E nós temos que aprender a conviver e temos que vencê-lo. Agora, nós do agronegócio, quando olhamos para outros setores da economia, eu não tenho dúvidas, João Batista, eu não tenho dúvida, produtor, que embora a gente deva ter alguns problemas, sim, não tenha dúvida, em alguns setores mais graves. Agora, de uma maneira geral, o agronegócio vai passar por essa crise muito, mas muito melhor do que a média da economia brasileira e da maioria dos setores do Brasil. Muitos vão ter graves crises, coisa que para nós teremos, mas serão bem menos graves. Então, mais uma vez, o agronegócio será o sustentáculo da economia e vai carregar o Brasil nas costas, enquanto a maior parte dos setores brasileiros estarão na lona. Muito bem, palavras sábias, é isso mesmo que a gente acha, é isso mesmo que a gente entende, e todos os produtores que estão nos assistindo também têm essa concepção, e a conclusão é: vamos ter mais informações possíveis para tomar as atitudes sensatas perante o que vem aí. É um final de semana para a gente refletir e por isso a gente te agradece muito, viu, Antônio, por esse carinho, esse tempo que você nos dispensou para nos ajudar a entender e a refletir sobre a economia brasileira no meio desta pandemia. Obrigado, Antônio. Fique conosco sempre e vamos em frente. Vamos em frente, João Batista, e viva o Brasil. Sempre. Muito bem, amigos do Notícias Agrícolas, estamos encerrando mais essa análise dentro de uma perspectiva que sim, estamos imersos numa profunda recessão que vem aí. O Antônio deixou muito claro isso. O Antônio da Luz, como ele já antecipou, ele é consultado, é um daqueles consultores que estabelecem os números da agricultura perante a economia brasileira. E o que ele está dizendo é com conhecimento de causa. Profunda recessão vem aí, mas o agro poderá se sair bem. Vamos descansar esse final de semana, vamos acompanhar as notícias. O Notícias Agrícolas continuará de plantão para que o senhor e a senhora continuem sendo os produtores rurais mais bem informados do meu país. Obrigado pela atenção e vamos em frente.